pessoal, o meu nome é Filipa, bem-vindos à Filipa Books e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre desfigurar livros. Vamos começar por o início. A primeira coisa que eu vos quero falar sobre desfigurar livros é uma coisa que eu costumava fazer há muitos anos atrás, bem antes do Booktube, bem antes de eu conhecer esta comunidade. Era uma altura em que eu era leitora, mas era uma leitora solitária. Parecia que era a única pessoa que gostava de livros no mundo porque não conhecia mais ninguém. Era uma altura em que eu não comprava os meus próprios livros. Para ter um livro eu quase que tinha que implorar e recebia 2, 3, 4 livros num ano no máximo. Havia sempre aquela altura super feliz que era a Feira do Livro, em que a minha tia me comprava 1 ou 2 livros. Once upon a time. Nessa altura da minha vida eu tinha a mania de escrever o meu nome em todos os livros que recebia. Em todos os livros que eu recebia, a primeira coisa que eu fazia quando chegava a casa era assinar o meu nome na primeira página. Olhando para trás, eu acho que eu fazia isto porque eu sentia uma tremenda necessidade de o marcar como meu. Não é como agora que tenho 1500 livros comprados por mim, com o meu dinheiro. Eu sinto que eles são meus. Naquela altura eu sentia que tinha que os tornar oficialmente meus. Então todos os livros que eu tenho daquela altura estão todos com o meu nome. Depois, mais tarde, isso deixou de acontecer. Eu deixei de sentir essa necessidade, portanto todos os livros, a maior parte dos livros novos estão sem nome. Eu sempre fui uma pessoa de manter os meus livros em boas condições. Oh meu Deus, eles são os nossos bebés, nós queremos que eles estejam lindos, bonitos, perfeitos. Mas essa minha visão mudou um pouco quando eu vi um vídeo da Ariel, que eu vou deixar na caixa de descrição para vocês verem, onde basicamente o ponto dela é que livros em perfeitas condições há em todo o lado. Qualquer livraria que vocês entrem, vocês vão ter um livrinho naquelas perfeitas condições, igual ao que vocês mantêm nas vossas estantes. O ponto dela é que escrever nos livros não é uma coisa má, é uma coisa que torna aquele exemplar daquele livro realmente teu e único. Eu não podia deixar de concordar, apesar de ainda achar super assustador simplesmente começar a escrever nos meus livros, mas eu fiz a experiência com Fala-me de um Dia Perfeito. Eu escrevi coisas que eu ia achando durante o livro, críticas, pensamentos, perguntas, sublinhei coisas favoritas, fiz de tudo um pouco durante este livro. Devo dizer que foi bom, foi estranho ao mesmo tempo, mas que não me arrependo. Não voltei a repetir a experiência, não porque não tivesse gostado, mas simplesmente porque não aconteceu, foi uma coisa de uma vez, mas soube bem e agora sem dúvida tenho um exemplar de Fala-me de um Dia Perfeito completamente único. Ninguém tem um igual ao meu e isso é bom. Outra coisa que eu comecei a fazer nos meus livros foi marcações, e estas são bastante inofensivas porque elas não vão realmente desfigurar o nosso livro, porque isto não faz mal nenhum, elas saem e o livro fica impecável, mas marcar livros sempre foi uma coisa que eu não gostei muito de fazer, porque para mim, quando eu estava a ler e sentia que tinha que fazer uma marcação, havia uma quebra na leitura e eu não gostava de estar a parar só para marcar uma frase ou duas. No entanto, quando eu comecei a fazer isto com mais regularidade, tornou-se tão normal que eu já mal dou por o pôr aqui o post-it, nem sequer dou por isso. É tão automático que eu nem sequer dou por isso. Este é um caso excessivo de post-its. Este provavelmente é o livro com mais post-its da minha coleção. E é só mesmo porque eu amei este livro de morte, tem tudo, eu apetecia marcar tudo. Oh my god. O que eu descobri também em relação às marcações, e especialmente em relação a marcações em livros de séries de fantasia, é que ajudam bastante para mim, que sou uma pessoa de péssima memória. Então as marcações ajudam-me a reler o livro na diagonal. Se eu pegar num livro que tenho marcado e for ver as minhas marcações, eu lembro-me de tudo na minha cabeça, a história e tudo. Isso é ótimo. Quando eu descobri que isso dava resultado, eu fiquei mesmo feliz. Agora, o verdadeiro motivo porque eu estou a fazer este vídeo é porque há uns dias encontrei algumas booktubers a pintar os livros delas. Não estamos a falar de escrever, não estamos a falar de marcar, estamos a falar de pintar as capas. Elas pegavam nos hardcovers dos livros delas e embelezavam-no, pintavam-no. E as coisas que elas fizeram são lindas e lindas e lindas. E eu fiquei completamente apaixonada por aquilo. Eu fiquei tão encantada com esta ideia de ter um exemplar único e muito bonito na minha estante que eu quis tentar. Não sei bem onde é que eu fui arranjar esta coragem e não sei bem como é que eu fiz isto com tanta calma,
porque é uma coisa que no fundo mete medo. Mas eu fiz e sou bem e adoro o resultado. Eu decidi desfigurar a minha cópia de Last Sacrifice, da Rochelle Mead. Verdade seja dita, era o único hardcover com capa preta que eu tinha cá em casa. E este foi então o resultado do meu desenho de trabalho, chamem-lhe o que quiserem. Isto foi então a minha primeira tentativa a desenhar num livro. O verdadeiro trabalho que eu quero fazer é no meu hardcover de Court of Mist and Fury, mas primeiro queria testar como é que corria uma coisa mais simples no outro livro. Também queria testar o material, porque eu não sabia o que é que realmente dava para escrever neste género de material, mas depois de percorrer todas as lojas na minha vila, lá encontrei esta caneta que dá um efeito super fixe na capa do livro. Eu estou bastante orgulhosa do resultado. Isto é aquilo que se chama uma mandala. Parece difícil, mas não é nada difícil de fazer. E eu posso dizer que o que está aqui foi o que saiu na hora, porque as mandalas são uma coisa que se começa no centro e se vai construindo para fora e sai tudo na hora. Quero também fazer alguma coisa na parte da frente do livro, mas preciso de mais canetas e mais cores. Fica então a minha experiência em desfigurar livros. Gostava muito de saber o que é que vocês acham sobre o tópico. Aconselho-vos vivamente a verem os vídeos da Ariel e das outras duas meninas que fizeram desenhos lindíssimos nas capas dos seus livros. Eu não pude deixar de ficar inspirada e com vontade de tentar algo assim. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de um ótimo dia e até ao próximo vídeo. Tchau!